mamãe, aqui é a Maria Cristina Lopes do workshop para mães, como fazer seu filho comer. Então vamos lá, o meu trabalho é como psicóloga, eu trabalho com comportamento alimentar infantil e hoje eu vou te falar sobre estratégias que funcionam e as que não funcionam para crianças seletivas. Você já entendeu na primeira aula por que o seu filho não come? E afinal, hoje a gente vai falar sobre como fazer o seu filho comer, certo? Então, vamos lá comigo, vamos lembrar um pouquinho da aula anterior. Seu filho não come porque alguma questão ficou associada com a alimentação, alguma questão negativa, ou seja, algum desconforto fisiológico ficou associado com a alimentação e ele entende que comer causa um desconforto, então que comer é ruim para ele, correto? Então, ok, se você sabe disso, naturalmente, se você adiciona mais questões negativas à alimentação dele, mais ele vai ficar com seletividade, correto? Certo? Porque mais questões negativas vão ficar associadas à seletividade com a alimentação. E ele vai ficar cada vez mais seletivo, certo? Então, quais são os dois tipos principais de estratégias que a gente pode utilizar? A primeira, que é uma estratégia um pouco leiga, certo? Que todo mundo fala para usar, é a inundação. A inundação nada mais é do que inundar uma pessoa daquele estímulo que ele não gosta. Então vamos pegar, por exemplo, um exemplo que eu também sempre uso, uma pessoa que tem medo de avião, que tem fobia de avião, certo? A inundação para uma pessoa dessas é como pegar essa pessoa e colocar num avião de 12 horas para Paris, certo? Se alguém aí tem medo de avião, já ficou um pouco ansioso, nossa, por que vai fazer isso, certo? E ir no avião sem remédio, sem nada, hein? Não vale driblar alguma coisa aí, não. Tem que ser sem remédio, sem ser dopado, sem estar com sono, tem que aguentar, certo? Essa é a inundação, você vai inundar a pessoa daquele estímulo negativo. A ideia dessa estratégia é que a pessoa entenda, comece a compreender que ela consegue lidar com aquele estímulo. Só que, na verdade, geralmente o medo aumenta. Ela vai ter diversos ataques de pânico até ela chegar em Paris e ela não vai querer voltar. É um bom lugar, né, pra ficar pelo resto da vida, pra não se voltar. Então vai voltar de navio, quem sabe, né? Mas a fobia, o medo do avião, ele não vai diminuir. Provavelmente não vai diminuir. Diminui com uma porcentagem muito pequenininha das pessoas. Com a maioria, o medo, a fobia aumenta, certo? Já a exposição graduada, que é a outra estratégia, uma estratégia que cientificamente funciona mais, é como pegar essa pessoa que tem medo de avião, certo? E graduar em várias etapas até a gente atingir um objetivo final. Então, se o nosso objetivo, por exemplo, é que ela viaje para Paris, a gente vai pegar essa pessoa primeiro e levá-la até o aeroporto, certo? Já é um ambiente que vai causar uma ansiedade nela, já vai começar a dar uma estressada, ela já vai ficar desconfortável e ela vai precisar ir algumas vezes lá até passar pelo período de habituação, certo? O período de habituação nada mais é do que se habituar àquele estímulo novo e se habituar ao estresse que vai causar, certo? Então, ela vai passar por essa primeira etapa, depois ela vai para a segunda etapa, em que ela já pode ficar, por exemplo, dentro da área de embarque, então ela já vai ver os aviões chegando e partindo, isso já vai causar uma ansiedade maior. Vai passar por esse período de habituação também, então vai ter que ir algumas vezes lá. Depois ela pode pegar um avião para São Paulo, por exemplo, vai e volta. Depois para Curitiba, depois para um outro lugar, sempre passando pelo período de habituação, certo? E essa é a estratégia que mais funciona, ok? Claro que existem algumas pessoas que têm um medo maior ou um medo menor. Se for uma pessoa que já consegue viajar para São Paulo, a gente não precisa passar por essa primeira etapa, certo? A gente já consegue ir para a próxima direto. Agora, se é uma pessoa que tem medo só de pensar em viajar, a gente precisa voltar umas etapas aí. Precisa primeiro fazer com que essa pessoa passe por um período de imaginação. Então ela vai imaginar que está indo viajar.
Isso já vai causar um estresse e ela vai aprender algumas estratégias para lidar com isso e passar por esse período de habituação. E aí ela já pode depois começar a arrumar mala, por exemplo, mas sempre passando pelo período de habituação e sempre se adequando ao medo dela, ao nível de medo dela. Geralmente, o que a gente faz é usar a inundação. Ou seja, a gente inunda a criança com aquele estímulo que ela odeia. Como, por exemplo, colocar um prato super colorido na frente dela, que isso já vai causar uma ansiedade extrema nela, ou forçá-la a comer, ou deixá-la com fome, que vai causar aquele desconforto nela, que ela já bem conhece e já vai fazer ela ficar cada vez mais seletiva. Enfim, a gente sempre inunda a criança de todos os estímulos que ela encontra, que ela acha negativos, certo? Isso tudo é inundação e isso tudo geralmente não funciona. Eu já tive mães que deixaram seus filhos sem comer por mais de 12 horas, por exemplo, e isso não adiantou nada e não vai adiantar. Já tive pais que também forçaram seus filhos a comer, e isso fez com que eles comessem na hora, afinal eles estavam sendo forçados, mas o que aconteceu é que no dia seguinte piorou a seletividade deles, certo? Isso é natural, porque você está colocando um estímulo muito negativo associado à alimentação. Isso vai fazer com que seu filho coma cada vez pior e seja cada vez mais seletivo. Então é uma estratégia que não funciona, ok? Não vai funcionar isso para ele. O que já funciona é a exposição graduada. Então, o que é exposição graduada para alimentação? Você já entendeu o que é uma exposição graduada para quem tem medo de avião, mas e para alimentação, certo? Para alimentação, a exposição graduada é graduar vários estímulos relacionados à alimentação. Então, lembra que eu te falei que existem alguns tipos de rejeição? Visual, cheiro, textura, sabor. Então, você precisa escolher um alimento específico que você quer introduzir na alimentação dele. Você não vai fazer com que ele coma de tudo de uma vez. Você vai escolher alguns alimentos. Por exemplo, um alimento que os pais geralmente querem muito que seus filhos comam é o feijão. Então vamos falar do feijão, por exemplo. Se você quer fazer com que seu filho coma feijão, você precisa entender qual que é o tipo de rejeição dele. Ele já comeu feijão? A rejeição dele é o sabor do feijão? Você já colocou, por exemplo, na vitamina e ele rejeitou muito? Ou então você já ofereceu no prato, mas ele rejeitou só de ver o feijão? Ou então ele fica cheirando o feijão, sentindo aquele cheiro, acha muito estranho, fala que está estragado, enfim. Qual que é o tipo de rejeição dele? Será que é o caldo do feijão? Enfim. Tem vários tipos de rejeição, certo? Geralmente o que a gente oferece, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é o feijão preto, certo? E muitas crianças têm uma rejeição visual pelo feijão preto, correto? Então o feijão preto, ele tem uma cor muito diferente dos outros alimentos, fica com um aspecto diferente, esquisito muitas vezes, então as crianças já rejeitam só por isso, certo? Além disso, tem um caldo também, né? O feijão tem o caldo dele e isso acaba sujando o prato, sujando os outros alimentos, o que acaba causando desconforto em crianças seletivas. Então depende muito da criança, depende muito do jeito, da rejeição dela, como que a gente vai programar essa exposição, certo? E amanhã eu vou fazer essa programação com você certinha, programando com 2 alimentos específicos que geralmente são questões bem importantes para mães, que é o feijão e o alface. Então amanhã você vai ver comigo como que a gente consegue fazer essas exposições graduadas com o feijão e com o alface. Então hoje você aprendeu bastante sobre como realmente fazer o seu filho comer. Como que a gente vai conseguir fazer isso, certo? E amanhã a gente vai ver como é que a gente consegue programar uma exposição graduada. Existem vários tipos de exposição graduada e amanhã você vai conhecer 2 e de repente você consegue fazer com vários outros alimentos na sua casa, certo? Então até amanhã!